E vamos para mais uma leitura. Hoje eu estou me conectando com pessoas que estão passando por um processo de uma grande renovação. É como se fosse realmente um despertar espiritual. Pessoas que estão passando por um período de fazer grandes reflexões, de questionar crenças, questionar hábitos. Realmente são pessoas que estão passando por uma renovação. Se você sente que é para você, fique aqui para escutar a mensagem. Se não é para você, tá tudo bem, vai ser para outra pessoa, né? Solta aí, joga para o universo. Vamos ver o que o tarô tem para revelar sobre seu momento, as energias favoráveis e desfavoráveis. Eu sinto aqui uma energia de libertação. É como se você tivesse vivido a vida inteira condicionada pela sua família, pelo ambiente que você cresceu, pelo lugar que você nasceu, ideias muito fixas, e agora você está num momento onde você falou: você quer saber? Que se foda. Eu vou seguir meu coração, eu vou seguir o meu chamado de alma e vou me libertar de tudo isso. E eu tô hoje para passar a mensagem para essas pessoas. Aquela fase da vida que a gente para de olhar o nosso passado com pesar, tipo, ai, isso me aconteceu, ai, por que que isso aconteceu comigo? Deus foi injusto, sabe? Esse olhar de lamentação, e começa a olhar com aquele olhar do tipo, ok, eu passei por muita coisa difícil, mas o que que isso me ensinou? O que que eu desenvolvi em cada uma dessas fases aí desafiadoras? E eu sinto que é isso, sabe? São essas pessoas aí que estão olhando para o passado, ressignificando muita coisa e quebrando muitos padrões e muitas crenças limitantes. Então vamos embora. 8 de ouros, a lua, cavaleiro de copas, as de copas. Lembra que eu falei que são pessoas que estão seguindo o coração? Valete de ouros. Existe uma energia de renovação aqui, né? Opa. 10 de paus. Calma. Depois eu tiro mais. Vocês trabalharam, hein? Eu vejo aqui o seguinte: pessoas que focaram, que se dedicaram, que se aperfeiçoaram, pessoas que olharam para situações que eram ilusórias, tiveram coragem de encarar isso. Pessoas que tiveram coragem de olhar para o inconsciente, para os medos, para as ilusões. E sabe a energia que eu tô sentindo aqui? Uma pessoa que olhou para tudo, viu que tava uma merda e falou assim: "Você quer saber? Que se foda. Que se foda, eu vou arrumar outro caminho aqui. Eu não tô nem aí porque que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, que se foda." E foi seguir o coração, sabe? Seguir a intuição, o coração. Primeiro ponto aqui que a espiritualidade quer te dizer é que você fez seu trabalho, sabe? Você fez seu trabalho. Você foi corajoso, corajosa de olhar para as coisas que não estavam legais, as coisas que eram ilusões mesmo. Sabe quando a gente fica fantasiando relacionamentos, fantasiando cenários, uma atitude quase que imatura. E aí eu sinto que você teve coragem de olhar para essas ilusões.
E aí, agora, nesse momento, no seu campo, você está passando por uma renovação. E existe aqui uma energia muito favorável para novas oportunidades, novos empreendimentos, novos estudos. Então, pode ser que você queira mudar de carreira, sair de um relacionamento que já não faz sentido mais, ou você já saiu, né, e está começando a se abrir para conhecer novas pessoas. Só que eu sinto energia aqui de cansaço, né? Cansaço, sabe por quê? Aí eu tô rindo, gente, de desespero, porque eu sei como que é. É um cansaço, porque esse processo, ele foi muito solitário, eu sinto aqui. Que é como se você tivesse que, que encarar tudo sozinha, tudo sozinha. Você teve coragem, mas você carregou e encarou tudo de uma forma muito solitária. E aí, chega um ponto aqui que talvez seja um momento de você desabafar com alguém, alguém da sua confiança, de você não precisar mais carregar tudo sozinho, tudo sozinha. Você pode sim buscar ajuda, pessoas que você confia, porque esse cansaço, ele vem de um lugar onde você tem a crença de que você tem que dar conta de tudo, que você não pode pedir ajuda, que senão isso vai ser fraqueza. E existe aqui uma necessidade de você buscar, assim, apoio. E se eu estiver te falando de trabalho, por exemplo, uma necessidade de você delegar funções, ou se você está se sentindo sobrecarregada, por exemplo, com tarefas de casa, um momento de você pôr limites. E o que eu vejo muito favorável aqui no seu campo é o seguinte: é uma recuperação de poder pessoal. Saiu o carro, o as de paus, gente, é muita renovação, né? Bem que eu tava sentindo energia. E 8 de copas. O que vocês estão deixando para trás? Me conta aqui nos comentários. Eu quero saber, fiquei curiosa. Tem algo importante ficando para trás. Pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento, ou pode ser uma forma de viver, uma forma de pensar, uma forma de agir. Sabe aquela ideia assim, eu sempre fui assim e não mudo? Aqui eu sinto que vocês estão assim, eu sempre fiz desse jeito, deu tudo errado. Você quer saber? Eu vou tentar de uma outra forma. E essa outra forma, na verdade, é muito mais alinhada com, com a sua verdade, com os seus talentos. Existe aqui também um novo início espiritual. Eu falei que eu estava me conectando com pessoas que estão passando por um despertar. E eu sinto aqui que existe no seu campo mentores querendo se comunicar com vocês. E isso não quer dizer assim que você tenha que ter uma mediunidade. Gente, nossos guias espirituais, eles têm várias formas de se comunicar com a gente. Vou dar um exemplo para vocês. Teve um dia que eu estava buscando assim uma resposta muito específica em relação a relacionamento. Foi quando eu estava iniciando meu relacionamento, eu estava assim super confusa, confusa não, eu tava com medo de, tipo, me entregar de novo e me machucar de novo e acontecer tudo de novo, sabe? E aí eu entrei no Uber pra ir pra algum lugar, que eu não lembro onde, e, e o cara começou a falar coisas dele, da esposa dele, assim. Era exatamente a mensagem que eu precisava ouvir naquele momento. Eu saí do Uber até chorando, pra vocês terem ideia. E é isso, porque às vezes a gente fica esperando confirmações do além, fica esperando confirmações num sonho, mas de uma forma muito nítida, mas às vezes essas confirmações, elas chegam através de pessoas. Só que quando a gente está muito ansiosa, com a cabeça lá no futuro o tempo inteiro, ou muito saudosista, lembrando do passado, quando a gente não está muito conectado com o presente, a gente acaba deixando passar esses sinais e a gente não percebe.
O que eu sinto aqui, uma necessidade de você estar muito ancorado no presente para você conseguir receber essas mensagens que você vai receber de sua espiritualidade. É um momento de crescimento pessoal. E para a gente crescer, a gente precisa fazer alguns sacrifícios. Se a gente quer, vou dar exemplos simples. Se a gente quer emagrecer e ficar mais forte na academia, a gente precisa fazer sacrifícios. Mudar um pouco a alimentação, um pouco ou muito, né? Dependendo do estilo de vida. Ir para academia, acordar cedo, acordar bem mais cedo, né? Antes de trabalhar, para poder ter tempo de ir numa academia. Exige sacrifício. Se a gente quer ter relacionamentos saudáveis, isso exige que a gente sacrifique o nosso ego um pouco, sabe? Um pouco não, muito. Porque relacionamento saudável exige muito crescimento da gente. Exige que a gente olhe para a nossa parte que não é legal. Exige que a gente desenvolva uma índole mais firme, mais honesta, mais sincera. E o que eu vejo é que vocês estão passando exatamente por esse momento, onde a sua espiritualidade está exigindo que você desenvolva um caráter muito forte. Porque muitas vezes a gente fica pedindo coisas grandes para o universo sem realmente estar preparado para aquilo. Imagina a sua versão de 10 anos atrás. Se você tivesse recebido tudo que você pediu, você ia ter estrutura para segurar? E o que eu vejo aqui é que o universo ele vai começar a te entregar as coisas que você pediu exatamente porque você fez esse trabalho, você está fazendo esse trabalho. Existe uma grande energia aqui de desapego, de mudança. E quando a gente faz essas mudanças, pessoas ficam para trás, hábitos ficam para trás, ciclos sociais ficam para trás. Saiu no fundo do maço. Rei de copas. Amo, adoro. Muita maturidade emocional, gente. Vocês estão assim. Estou me conectando com pessoas grandiosas. Bem que eu falei, né, da questão da. Se a gente quer relacionamentos saudáveis, e relacionamentos aqui, gente, não é só amoroso, não, tá? É todo tipo de relação. Familiar. Quer relacionamento para exigir mais da gente do que familiar? São os nossos maiores aprendizados, né? De alma, são as nossas relações familiares. Eu tenho uma sensação, sim, que quando eu tô no meio da minha família, é como se eu voltasse a ser aquela criança ferida. Parece que volto todos os meus traumas. E aí eu tenho que olhar com carinho, acolher aquilo. E não é porque minha família é péssima, não é nada disso. É porque os nossos familiares ativam em nós feridas que a gente precisa olhar, que a gente precisa curar. É sair desse lugar, eu vejo aqui que são pessoas que saíram desse lugar do tipo, a culpa é do mundo, a culpa é da minha família, fala, sai dessa, saiu dessa. Aqui existe uma mentalidade, não é uma mentalidade não, uma consciência que é a minha alma escolheu todos esses aprendizados. Você chegou num ponto aqui que poucas pessoas chegam. A maioria não chega, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque quem somos nós para julgar alguma coisa? Mas é essa mentalidade, essa consciência, mentalidade não, essa consciência de que a sua alma escolheu cada aprendizado. E você está ressignificando tudo isso, integrando tudo isso. E isso está exigindo que você deixe para trás muitos comportamentos autodestrutivos. Saiu no fundo do mar também o diabo. Então, você está deixando para trás vícios. E vícios aqui, gente, não é só cigarro, bebida, não. Vícios aqui, padrões de comportamento são vícios. Padrões de emoções são vícios. Sabe aquelas pessoas que são viciadas em raiva? Que elas buscam a dose diária dela de raiva? De xingar no trânsito, brigar no trabalho, brigar na rede social,
né, ser hater, são pessoas viciadas em raiva. Então, emoções também viciam. E eu sinto você finalmente rompendo com esses vícios que são autodestrutivos. É uma energia de escolha. E você está escolhendo, ou se você não está, você deveria escolher aquilo que está alinhado com o seu coração. E não os condicionamentos que você cresceu com ele. A gente tem que ressignificar as coisas da nossa infância também, sabe, gente? Porque eu tô falando isso porque eu peguei uma energia aqui como se fosse uma energia infantil. É um contraste de energia super madura com a energia um pouco mais infantil. E infantil não de ser, não é infantilizado, mas assim, aquele momento que a gente olha para nossa infância e vê aqueles momentos que a nossa criança interpretou as coisas, às vezes, de uma forma até errada. Vou dar um exemplo aqui. Teve um caso meu, um momento meu de infância, onde as pessoas riram de mim, mas achando engraçadinho. E eu interpretei como humilhação. E eu vejo aqui que são pessoas que estão finalmente olhando para situações, para os traumas de infância. Não que a gente não tenha traumas de infância, né? Porque a gente tem. Que as coisas não tenham sido só. Pera, deixa eu voltar a reformular. Algumas coisas realmente são muito traumáticas, outras nem tanto. É a nossa criança com uma mente infantil, sem repertório emocional, que interpreta as coisas de uma forma meio conturbada. E eu vejo que pessoas que estão finalmente olhando para essas situações, para esses momentos traumáticos de infância e ressignificando. Fez sentido agora? Acho que eu dei uma embaulada nas ideias. Eu acho que é isso. Eu vou tirar uma última aqui só para. É você se tornando uma pessoa extremamente confiável. Porque eu acho que aqui no passado você teve muitos desvios de caráter. E não tô falando de um lugar julgador, não, viu? Você pode ter sido aquela pessoa que mentia um pouco, manipulava um pouco, para poder se encaixar, para poder se sentir amada, aceita. E aqui você está deixando tudo isso para trás. Eu falei, né? Saiu o rato. Eu fui falando da questão do caráter, né? Desvio de caráter. Saiu o rato, que representa exatamente isso, né? Vou tirar mais uma. Cavaleiro. Ou seja, é isso mesmo. É um momento de ação, de progresso, de ir para frente. Existe aqui uma energia de muitas oportunidades, possibilidades. Então, pode ser que se você está passando por essa mudança profissional, pode ser que seja um momento onde você começa a ter novas formas não, novas ideias ou novas possibilidades, né? Chegando convites, chegando contratos, pessoas contratando seu serviço, pessoas reconhecendo o seu talento, reconhecendo a forma que você faz as coisas. É uma energia também, para finalizar aqui para vocês, eu vou falar, que você está seguindo a sua empolgação. É isso que eu captei aqui agora. Você finalmente vai silenciar o mundo externo e começar a seguir aquilo que te traz empolgação. E seguir isso que te traz empolgação vai te trazer muito retorno, principalmente retorno emocional. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Espero que tenha chegado de uma boa forma no seu coração. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal para você ficar por dentro aí das outras mensagens e até o próximo vídeo. Um beijo.